E aí, galera, tranquilidade? Eu sou Yasmin Lima, da equipe de Sociologia do Descomplica, e agora eu vou trazer nesse Quer Que Desenhe um resumo da obra do possivelmente mais influente sociólogo de todos os tempos, Weber. Mas antes da gente começar, pode baixar um mapa mental completinho e assinar o Descomplica com desconto no link na descrição para aproveitar 100% do nosso conteúdo. Agora vamos desenhar? Weber. Maximilian Karl Emil Weber nasceu em Erfurt em 1864 e faleceu em 1920 em Munique, na Alemanha. Foi um dos principais intelectuais de sua época e é, sem dúvida, um dos mais importantes pensadores da história. Divide com Marx e Durkheim o posto de arquiteto das ciências sociais, tendo alcançado influência descomunal no pensamento nos âmbitos da política, da economia, da religião e social. Método compreensivo. Para Weber, fazemos o que faz sentido. O método weberiano é o compreensivo, que propõe compreender o significado que os indivíduos atribuem aos fenômenos sociais e às suas ações. Para o pensador, toda ação humana porta sentido e intenção. O que temos que fazer como sociólogos é interpretar essas ações e como elas decorrem. Essa postura metodológica, focada nos agentes, ficou conhecida como individualismo metodológico, onde o indivíduo e as suas motivações são um ponto de partida para compreender a realidade social que se pretende investigar. Além disso, a preocupação metodológica do autor o distancia da influência das ciências naturais e configura a consolidação final da sociologia como ciência. Weber afirma que o objeto estudado, a sociedade, apresenta um nível de complexidade tão alto e condições de observação tão limitadas que é impossível definir leis gerais que obedeçam às regras de regularidade e previsibilidade presentes nas ciências naturais. Nos resta seguir os indivíduos buscando compreender o sentido de suas ações, ou seja, o que fazem e por quê. Por fim, para consolidar seu método, o pensador apresenta outra questão. É possível alcançar algum nível de neutralidade nas ciências sociais? Weber concorda com a postura da sua época de que buscamos estudar elementos da realidade que fazem sentido para nós, ou seja, que estamos ligados ao fenômeno do valor e que isso torna a pesquisa subjetiva. Mesmo assim, é possível interpretar a realidade e verificar causalidade nos fenômenos. Reconhecendo que toda pesquisa tem um ponto de partida subjetivo do indivíduo que realiza a pesquisa, Weber afirma que o reconhecimento dessa condição e o desenvolvimento de métodos e sistemas de trabalho permitem às ciências sociais a produção de conhecimento objetivo. O autor se baseia nas ideias de compreensão e explicação para alcançar essa objetividade. Unindo essas premissas sobre a influência de Kant, Weber desenvolve o conceito de tipos ideais, ou tipos puros. Para ele, o pesquisador inicia sua investigação com categorias mais ou menos pré-definidas, tal qual as categorias do entendimento em Kant. Para organizar o caos de informações, o sociólogo usa essas categorias. Assim, o tipo ideal é uma forma indutiva de representação da realidade, que guiará o pesquisador na investigação da realidade, concebida sem tom avaliativo, sendo apenas explicativa, provisória e baseada em conceitos analíticos. Ações sociais. Tudo bem, mas o que fazemos? Se fôssemos reduzir Weber a um conceito, esse seria o conceito de ação social. Ações sociais são ações que têm como sentido outro indivíduo. Ou seja, é uma ação que ocorre com uma expectativa, levando em consideração o efeito que nossa ação causará e se haverá uma reação do indivíduo, positiva ou negativa. Como não conseguimos observar a sociedade como uma entidade descolada dos indivíduos, Weber defende que a unidade de análise social seja a ação. As normas, regras e padrões defendidos por Durkheim só são importantes se os indivíduos lhe atribuírem sentido, não tendo valor em si mesmos. Além disso, a ação social se diferencia de um simples comportamento ou atitude no interior da sociedade. Já uma relação social é um tipo de conduta que atinge vários agentes e que se manifesta num aspecto de reciprocidade na orientação das ações de acordo com o sentido destas. Ou seja, quando compartilhamos sentidos ou orientamos nossas ações uns por causa dos outros, mesmo que o sentido seja diferente, temos uma relação social. Weber afirma que há 4 tipos fundamentais de ação social cruciais para entender a dinâmica social. 2 essencialmente não racionais e 2 essencialmente racionais. São eles: ação afetiva, relacionada a estados emocionais. Afetiva vem de afeto, que por sua vez remete à afetação. Sendo assim, não estamos usando o sentido comum que damos à palavra afetiva, que lembra carinho, e sim pensando em emoções de maneira geral, raiva, tédio, alegria, alívio, tristeza, etc. Comumente representa uma reação instantânea ou momentânea inserida em alguma situação inesperada,
já que desprevenidos estamos mais suscetíveis a reagir não racionalmente. A ação tradicional é a ação que se fundamenta em hábitos e em costumes. Nela, temos a reprodução de fenômenos sociais acriticamente. Ninguém se pergunta por que nos cumprimentamos por apertos de mão ou beijos no rosto. Só fazemos. Observamos, então, que as ações tradicionais são modos de agir já consolidados socialmente e que, mesmo tendo motivo ou sentido, essa dinâmica não representa uma reflexão sobre a motivação. É aquela ação que fazemos porque sempre foi assim. Ação racional orientada a valores. Aqui, padrões de comportamento, normas e regras são mobilizadas. No entanto, o indivíduo não está condicionado. Existe uma reflexão sobre os motivos da ação e, principalmente, sobre suas consequências. Uma ação orientada a valores se baseia naquilo que compõe o conjunto de crenças do indivíduo, sua moralidade, valores dos quais ele não está disposto a abrir mão. Sendo assim, no cotidiano, pode ser fácil agir conforme nossos valores, mas um indivíduo que encare dilemas morais ou que coloque em xeque o aspecto pragmático de suas ações, agirá orientado a valores se escolher o caminho coerente com suas convicções, mesmo que seja o caminho mais difícil. Ação racional orientada a fins. O tipo ideal característico da modernidade capitalista. A utilidade das ações é superior a qualquer outro aspecto que é presente nessa modalidade. Então, seu objetivo é seu sentido. Estabelecendo racionalmente fins a serem alcançados, esse tipo de ação organiza e hierarquiza os meios necessários para esse fim, buscando eficiência no equilíbrio entre os prós e os contras. Se meu objetivo é passar no vestibular e organizo os meus estudos observando esse objetivo, estou agindo orientado a fins. Poder. No campo da política, Weber traz uma enorme contribuição analisando os estados nacionais modernos. A definição de poder que encontramos no pensamento de Weber não é original, mas a forma como ele articula o poder à organização da sociedade, ao Estado e à modernidade é, e muito. Weber segue a noção realista de que o poder é a capacidade de impor a sua vontade a outra pessoa, fazendo com que ela se comporte tal qual o seu desejo. Essa definição não restringe que tipo de poder e força será usada, nem exige que haja obediência. Mas é claro que o poder repressivo e impositivo tem pouca chance de se manter por longos períodos, e é aí que a questão da obediência entra. Weber afirma que há tipos de exercício do poder legítimos e ilegítimos. O poder é legítimo quando é exercido com a aceitação daqueles submetidos a ele. Weber chama esse fenômeno de dominação. A dominação é, então, um poder que encontra obediência no dominado, pelo reconhecimento da autoridade dominante, o que confere legitimidade à relação. Mas esse processo de convencimento que leva à obediência não é tão simples. Ele deve ser trabalhado constantemente para garantir o exercício do poder e pode se manifestar de formas diferentes. Weber elenca 3. Dominação tradicional. Baseado no costume, quando obedecer se consolidou como um hábito e não é mais questionado. Na dominação tradicional, parece estranho deixar de obedecer. A crença gira em torno de instituições passadas de geração em geração. A legitimidade é conferida por dogmas ou padrões de comportamento arraigados socialmente e inquestionados, como os das relações sociais feudais ou de fenômenos como o patriarcalismo ou o coronelismo. Dominação carismática. Está fundamentada na crença de que o líder que exerce poder é dotado de qualidades extraordinárias. O líder é tão fora da curva que simplesmente não faz sentido deixar de obedecer. Seja lá qual for o problema a ser enfrentado pelo grupo, o líder providenciará a melhor solução pelas suas capacidades incomparáveis. Repare que se trata de uma crença. Nesse tipo de dominação, o que é necessário é que o líder convença seus liderados de suas habilidades e não que as demonstre constantemente. Pode ser que, por coincidência, em algum momento, o líder faça tal demonstração, o que não significa que ele realmente é portador de tais dotes. Dominação racional legal. Aqui temos uma dominação baseada num processo racional que produz um conjunto de leis que regerá o exercício do poder. Mais uma vez, essa dominação se baseia numa crença, mas em um tipo de crença diferente. Compreendida como fruto da racionalidade da sociedade moderna, a lei se torna, por excelência, a norma que controlará a ação dos indivíduos. Somos convencidos que seguir a lei é necessário para manter o tecido social e que a transgredir tem consequências negativas até para nós. Assim, mesmo que contra nossos interesses ou vontades, nos submetemos à dominação da lei, não porque essa é uma inspiração divina ou apresenta dotes sobrenaturais, mas porque é supostamente racional. Weber afirma que a dominação racional legal é típica das sociedades modernas e que é a base da formação do Estado moderno. Weber também apresenta uma conceituação para o que acredita ser o Estado moderno.
conceituação já clássica da ciência política e muito utilizada até hoje. Para Weber, um Estado constitui uma relação de dominação entre homens, ou seja, relações sociais decorrem em seu interior. Relações essas que são regidas por violência legítima monopolizada por esse Estado, dentro daquilo que declara ser território. Além disso, o Estado funciona como uma empresa, ou seja, é dotado da racionalidade típica da organização de um empreendimento capitalista, uma organização do tipo burocrática, uma administração de escritório regida por lógica, utilidade e eficiência. Ainda sobre poder, Weber apresenta uma proposta de interpretação da estratificação social, que depende não só do fator financeiro, como também do prestígio e poder. As categorias de classe, estamento e partido mobilizam as esferas da economia, da cultura e da política para estabelecer uma complexa relação entre atributos que posicionarão o indivíduo na hierarquia social, ressaltando que cada momento histórico tem a sua dinâmica própria nessa relação, privilegiando um aspecto sobre o outro. Desenvolvimento e consolidação do capitalismo. Como observamos, a racionalidade é um eixo na análise social weberiana. Para o autor, a racionalidade é essencial para a compreensão da consolidação do capitalismo. Mas como Weber chegou à conclusão de que a racionalidade é um elemento fundamental na sociedade? O pensador atribui à reforma protestante o apoio ideológico que permite o espalhamento da moral burguesa. A obra mais famosa de Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, aponta os fatores socio-históricos não exclusivos para a consolidação do capitalismo como modo de produção. Observando características da modalidade ascética do protestantismo e a sua afinidade com o espírito capitalista, Weber demonstra como essa interação permitiu a disseminação da racionalidade e suas consequências, Estado moderno, burocracia e o próprio capitalismo. Weber estuda várias correntes filosófico-religiosas de diversas sociedades no mundo, como o confucionismo, o taoísmo, o hinduísmo, o budismo, o judaísmo antigo e religiões de menor expressão. Observando como essas religiões tensionam a sociedade, ele percebe que algumas delas defendem a acomodação ao mundo, enquanto outras defendem uma fuga do mundo. Já o judaísmo antigo produz uma necessidade de dominação do mundo, uma religião de cunho prático e ético que inicia o processo de desencantamento do mundo. Esse processo de desencantamento encontra na Reforma Protestante seu ponto mais alto, onde as normas de comportamento defendidas por essa religião se aproximam muito do pragmatismo e da eficiência exigida para o desenvolvimento do capitalismo. Mas que normas são essas? Como sabemos, Lutero e Calvino dirigem críticas à Igreja Católica que extrapolam os aspectos teológicos. Um dos principais alvos de crítica é o aspecto econômico, criticando como a Igreja se constitui como uma instituição mercantilizada, a exemplo da venda de indulgências. Os reformadores também atacam o fato de a instituição condenar o sucesso econômico dos fiéis, defendendo que uma vida consagrada a Deus é uma vida pobre e penitente. Esses pensadores têm uma perspectiva pessimista da natureza humana, influenciados por Santo Agostinho, e acreditam que não há o que o ser humano possa fazer para encontrar salvação. Apenas a graça divina pode salvar o homem. Também por influência de Agostinho, acreditam na predestinação, afirmando que Deus já decidiu quem será salvo. Mas, se nada pode ser feito para garantir a minha salvação, por que me dedicar à prática religiosa? Problemão, hein? No desenvolvimento da religião protestante, a resposta está nos indícios. Não há como ter certeza da salvação, muito menos como conquistá-la, mas há como ter dicas de Deus. Se você acumula fracassos e não consegue seguir uma conduta considerada adequada, é muito pouco provável que você seja salvo. Mas se você prospera, se é respeitado e admirado, enfim, se você tem sucesso, então é bem provável que você seja cheio da graça e misericórdia divina. Se você for escolhido por Deus, Ele vai te proteger inclusive de intempéries econômicas. Ter sucesso financeiro para os protestantes é um dos grandes sinais da salvação. Diferente do catolicismo, que defende uma vida de privação, inclusive condenando a usura, o protestantismo defende o sucesso, mesmo que submetido à continência. Aliás, esse é outro aspecto interessante do protestantismo. O sujeito moderado, casto, temente a Deus, não esbanja. Se tem sucesso econômico e não gasta, ele acumula. Essas características do padrão de comportamento protestante foram fundamentais para a ascensão do capitalismo. Esse indivíduo fica cada vez mais racional e prático, já que ter sucesso econômico é um sinal da salvação. Tornando-se cada vez mais eficiente na busca pelo lucro,
o protestante se torna capitalista por excelência. Gastar a grana que Deus deu, nem pensar. Mesmo que não seja com atitudes pecaminosas, o melhor é guardar o dinheiro ou direcionar para atividades que garantem mais lucro e ter uma vida casta, consagrada ao Senhor. Como Weber aponta, os países protestantes apresentam o maior desenvolvimento do capitalismo no evento de seu surgimento, Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha. A afinidade eletiva, essa interação entre as éticas protestantes e burguesa, dura apenas por um tempo. O processo de secularização e racionalização das relações sociais sai do controle da religião. A ética protestante se descola de seus dogmas e passa a guiar o comportamento humano. Trabalhar e poupar deixam de ser o meio como as pessoas vivem para se tornar o fim. Além disso, essa visão cada vez mais racional acaba por desmistificar o mundo. Não se trata mais de uma sociedade organizada por crenças religiosas, mas de uma sociedade secularizada. Se consolidando como modo de organizar o trabalho e a vida, o capitalismo enfraquece as religiões, promovendo a burocratização e a especialização. Precisamos estar organizados e disciplinados para sermos eficientes. É o desencantamento do mundo, afinal. Conseguiu entender tudo? Deixe aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Para ter acesso ao nosso conteúdo completo, com curso, cronograma, planejamento de estudos e muito mais, é só assinar o Descomplica no link que também está na descrição e está com aquele descontaço. Lembrando que na descrição também deixei o link para baixar o mapa mental completo e de graça. Até o próximo vídeo!